Ora bem, então, agora, depois já temos falado dos monómios, dos polinómios, dos casos notáveis, vamos falar em fatorização. Então, o que é a fatorização? Na verdade, é pegar num polinómio, e um polinómio são vários monómios unidos por mais e menos, e transformar esse polinómio num conjunto de fatores, portanto, transformá-lo numa multiplicação. E agora, porquê é que isto é feito? É feito, na verdade, para podermos resolver equações. Bem? Neste momento ainda não vamos resolver equações, vamos só pegar naquilo que são expressões algébricas, que ainda não são equações, e vamos fatorizá-las. Tá bem? Então, temos 3 situações possíveis e cada situação tem o seu modo de resolver. Então, vamos pegar no seguinte exemplo. Eu tenho x ao quadrado mais 2x mais 1. Okay? Então, eu olho para este polinómio, um polinómio completo, porque ele tem um monómio de grau 2, um monómio de grau 1 e um monómio de grau 0. Tá? Portanto, temos aqui um termo independente que não tem letra, certo? Depois, e podemos ter aqui um mais ou um menos, tá bem? Depois, isto é o caso de um, portanto, polinómio completo, ok? Depois, temos a situação de uns polinómios incompletos. Então, temos algo do género x ao quadrado menos 9, por exemplo, ou x ao quadrado mais 3x. Tá? Então, aqui temos o grau 2 e o termo independente, falta-nos este. E aqui temos o grau 2 e temos o grau 1, falta-nos o termo independente. Reparem que o que é comum é que todos eles têm grau 2, bem? Porque tudo isto é para trabalhar equações de segundo grau, tá? Então, quando temos uma coisa deste género, que temos os três monómios dos 3 graus diferentes, nós vamos usar os casos notáveis. E quais casos notáveis? O primeiro ou o segundo, tá bem? O primeiro, neste caso, que tem aqui mais, o segundo, se tiver aqui um menos. Atenção que aqui é sempre mais, para podermos usar os casos notáveis. Se aqui não tiver mais, existem outro tipo de soluções, mas para agora não importa, tá? Quando nós temos um polinómio incompleto deste género, então nós vamos usar também um caso notável. Mas qual é o caso notável? É o terceiro caso notável, tá bem? Nesta situação, vamos usar o pôr em evidência. E agora vamos ver situações para cada um deles, tá bem? Então, vamos começar com o polinómio completo. Então, vamos começar aqui com, por exemplo, x ao quadrado mais 8x mais 16. Pois bem, ele é um polinómio completo, portanto, eu vou ter que usar um dos dois casos notáveis, e então eu olho para aqui e penso que está mais, então vou ter que usar o primeiro caso notável. Relembrando, é do género x mais a ao quadrado, certo? Pois muito bem, então como é que nós pegamos nisto e passamos para isto? Como nós já tínhamos visto num outro vídeo, como é que eu punha daqui para aqui? Eu pegava neste e punha ao quadrado,
pegava neste e punha ao quadrado, o sinal para aqui, aqui é sempre mais, e aqui no meio é o quê? É 2 vezes este, vezes este. Ok? Então, agora é fazer o contrário, é vir daqui para ali. Então, como é que eu vos sugiro que comecem por fazer? Vamos pensar nestes aqui dos extremos. Então, vou perguntar aqui qual é o número que elevado ao quadrado dá x ao quadrado e a resposta é x. Se eu puser o x ao quadrado, ele fica x ao quadrado, certo? Agora, vou aqui a este e vou-lhe perguntar qual é o número que elevado ao quadrado dá 16. Ora bem, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. Ok, é 4. Certo? Está aqui. Está aqui o mais. E já está no formato que eu quero. Tá? Agora, é assim, vamos lá ver. Isto às vezes funciona, outras vezes não. Vamos confirmar se esta parte realmente dá 8x usando estes números. Então, vamos lá confirmar. Como é que eu sei que eu consigo esta parte? Quando eu faço 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, se eu fizer 2 vezes o x vezes o 4, quanto é que isto dá? 2 vezes 4, 8x. Ok, confirma, isto é mesmo assim. Vamos supor que aqui estava um 6. Pois bem, eu tinha aqui x ao quadrado, tinha aqui 16, não é? Vamos lá ver aqui. X ao quadrado mais 6x mais 16. E lá vinha eu, fresca e fofa, e... qual é o número que elevado ao quadrado dá x ao quadrado? X. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 16? 4. Aqui o mais, e dizia, pronto, está feito. E vinha a professora e fazia-me, com toda a razão, uma cruz. Porquê? Porque eu me esqueci de verificar se eu conseguia obter 6x com estes valores aqui. Ok? E como já sabemos, não ia dar. Porquê? Porque este eu obtenho fazendo 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 8x. Ora, não é 8x que ela tem. Está bem? Existem outras formas para resolver isto, não é agora o âmbito do vídeo, não vamos falar sobre isso, tá? Então, não se esqueçam, perante uma situação destas, portanto, um polinómio completo em que eu tenho que usar um dos dois casos notáveis, dos primeiros casos notáveis. Então, eu pego neste, pergunto qual é o valor que ao quadrado dá x ao quadrado e ponho. Pego neste, pergunto qual é o número que ao quadrado dá 16 e ponho. Está lá um mais, ponho mais. Se tivesse um menos, eu ponho um menos. Fecho parênteses, ponho ao quadrado. Ok? Mas agora é preciso confirmar se este número eu consigo obter com estes números que aqui estão. Está bem? Sempre verificar. Tá? Então, agora vamos, isto é válido quer para o primeiro caso notável, quer para o segundo. A única coisa que muda é o sinal de menos ali, que passa para aqui. Está bem? Não esquecer que aqui é sempre mais. Sempre, sempre, sempre. Ok, então agora vamos ver a situação de um polinómio incompleto do género x ao quadrado menos 9. Polinómio incompleto, não tem o grau 1, certo? Então, neste caso, nós vamos usar o terceiro caso notável. Relembrando, é do género x menos a vezes x mais a, e isto fica como? Fica x ao quadrado menos a ao quadrado, ou seja, este ao quadrado e com menos, sempre menos, está bem? Então, isto é o que está aqui, mas eu quero fatorizar, ou seja, eu quero pôr na forma de um produto, tá? Isto aqui é um produto. Ele seria um produto, inclusivamente na situação anterior que nós tínhamos, desculpem lá que eu não falei nisto, mas nós tínhamos assim,
tínhamos x mais 3 ao quadrado. Isto é um produto. Porquê? Porque é x mais 3 vezes x mais 3. Tá? Portanto, temos aqui um produto. Tá? Fatorizamos. Pois bem. Então, agora vamos olhar para aqui. Então, como é que eu passo daqui para aqui? O que é que eu sei? Vou perguntar a este qual é o número. Uma vez mais, isto é sempre a mesma cantiga. Qual é o número que elevado ao quadrado dá x ao quadrado? E é o x. Pergunta a este qual é o número que elevado ao quadrado dá 9. E é o 3, né? 3 vezes 3 é 9. Ok? Como é o terceiro caso notável, o que é que eu faço? Aqui ponho menos. Vou repetir, mas agora ponho mais. Tá? Então, tal como no outro, qual é o número ao quadrado dá x ao quadrado? Qual é o número que ao quadrado dá 9? Tá? Só que agora, como é o terceiro caso notável, e eu sei que é o terceiro caso notável porque eu tenho um polinômio incompleto deste género, que eu tenho grau 2, menos e termo independente. Então, menos e mais. Tá? Então, esta é a situação do terceiro caso notável. E agora, vamos aqui olhar para o pôr em evidência. Em evidência. Que é, então, a última situação. Quando eu tenho algo do género 4x ao quadrado menos 3x. Ou seja, eu tenho um polinômio, ou seja, um binômio, porque só tem 2, em que eu tenho grau 2 e grau 1. Não tenho termo independente. Aqui eu tinha o termo independente e não tinha o grau 1, certo? Aqui tenho o grau 1, mas não tenho o termo independente. Então, o que é o pôr em evidência? A primeira coisa que eu tenho que ver é o que há de igual aos dois? O que há de comum aos dois? Quais são os fatores comuns? E então, aqui eu tenho um 4, aqui eu tenho um 3. Ok, não é igual. Aqui eu tenho um x ao quadrado e aqui eu tenho um x. E eu quase que poderia dizer, mas não é igual. Mas é. Porquê? O que é o 4x ao quadrado? É 4 vezes o x, certo? E este é 3x. Vamos lá, o que é que nós temos aqui em comum? O x, tá? Então, agora, isto que está aqui em comum, eu vou escrever apenas uma vez, abre parênteses, e neste momento já tenho aqui a minha multiplicação, por norma não escrevemos. E agora, vamos olhar, o que é que eu tenho que pôr aqui que multiplicado por este dê 4x ao quadrado? Então, vamos lá olhar para aqui. Então, eu tirei este x, não é? Vou pôr cá fora. Então, o que é que me sobrou? Sobrou-me o 4x. 4x. 4x vezes x dá 4x ao quadrado. Tá? Menos. E agora vamos para aqui. Eu tirei este x cá para fora. E o que é que me sobrou? O 3. E então está fatorizado. Tá? E isto é o pôr em evidência. E pronto, está explicado. Num próximo vídeo vamos fazer alguns exercícios tipo, tá bem? Com a aplicação de toda esta matéria que nós falamos nos vídeos anteriores. Tá? Fiquem bem!